tenho visto muita gente do campo progressista fazendo falas assim, nós não podemos apoiar o Irã nessa guerra específica contra Israel, ou nós não podemos tomar lado. E eu até entendo essa fala porque o Irã, de fato, tem um regime conservador muito fechado. Regime esse que é criticado mundialmente, que eles têm promovido uma certa abertura, mas ainda é bem fechado, principalmente para os princípios ocidentais. Só que o que a gente está vivendo nesse momento é o seguinte: ser a favor da não destruição do Irã não é apoiar um regime conservador iraniano. Ser contra Israel não é apoiar pessoas que são contra as mulheres. Ser contra Israel é ser contra o genocídio palestino nesse momento. É ser contra a política de expansão territorial, porque sabe o que Israel está fazendo na prática? Boa parte do governo israelense nesse momento é um governo de pessoas extremamente extremistas, dentro da perspectiva israelense. Eles acreditam numa ideia de uma Israel histórica. E essa Israel histórica tem pedaço da Síria, pedaço do Líbano, pedaço da Arábia Saudita, pedaço de várias regiões ali, inclusive Jordânia. E eles estão vendo nessa expansão sem limites de Israel a possibilidade de conquistar territórios. Tanto que quando o governo do Bashar al-Assad caiu, a primeira coisa que Israel fez foi tomar parte da Síria. Ontem Israel apresentou um mapa dizendo Israel sob ataque. Nesse mapa, Gaza fazia parte de Israel, assim como a Cisjordânia. Então, quando a gente está falando da guerra Israel contra Irã, a gente, na verdade, está falando de uma situação que é muito pior. Israel tem plena consciência que o Irã ali seria um muro de contenção para impedir essa expansão territorial na região. E ele precisa destruir o Irã, ou submeter o Irã, ou colocar no governo do Irã um governo pró-Israel e, consequentemente, pró-Ocidente. Que feche os olhos para as coisas que estão acontecendo. Ou melhor, colapsar mesmo a região. Porque é sempre bom se a gente voltar alguns anos atrás, mais de uma década, da Primavera Árabe. Foi muito bonito, foi muito lindo, mas na prática colapsou boa parte dos países da região. Tem país até hoje que nunca se recuperou. E aí a gente tem uma situação agora muito complicada no mundo, que é o seguinte: Israel promove um genocídio. O genocídio é considerado o maior de todos os crimes. Dentro dos tratados internacionais, de qualquer lugar, o genocídio é considerado o crime dos crimes. E Israel comete o crime dos crimes. Então, qualquer nação que tentar controlar um país que comete o crime dos crimes deve ser apoiado pelos humanistas. Ah, mas bem, é muito difícil. Eu sei que é. E eu vou te dar um exemplo da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, você tinha um líder totalitário que estava implementando um processo de expansão territorial, tomando praticamente toda a Europa Ocidental e também o leste europeu. Sem contar a Ásia, porque tinha o Japão, imperialista, como aliado, que também estava fazendo seu processo expansionista. E aí, os líderes europeus ocidentais tiveram que se unir à União Soviética, mesmo com todas as críticas ao regime soviético, mesmo com todos os pés atrás com o regime soviético, porque existia um problema maior: a Alemanha. Quando você tem um problema muito maior, você muitas vezes abre mão das suas questões particulares ou questões que tem com aquele grupo para você vencer o problema maior e depois voltar. Vou dar um outro exemplo que é melhor ainda. China, durante a dominação territorial do Japão, que foi uma dominação muito cruel sobre a China, os dois lados políticos se uniram para vencer a invasão japonesa. No jogo político, muitas vezes você vai se aliar com pessoas que você não concorda totalmente, porque existe um problema muito maior. Isso não é sobre Irã e Israel, por exemplo. A gente tem a extrema-direita tomando o mundo. Vai ter uma hora que você vai ter que se unir com grupos políticos que você diverge no seu mundo, mas porque o mal é muito maior do outro lado. Nesse momento, a gente tem o governo israelense, o governo Netanyahu, com uma perspectiva expansionista, ocupado por quadros em posições estratégicas que acreditam que um mapa histórico, sei lá de onde eles tiraram, bíblico, deve entrar em prática. Para isso, eles precisam dominar toda a região. E eles estão, nesse momento, cometendo um genocídio, uma limpeza étnica, para tomar uma parte dessa região. Então, eu, como humanista, preciso entender neste momento que o genocídio ele é muito mais grave do que qualquer outra questão. Porque quando você também fala, eu não posso falar do Irã, eu não posso tomar lado porque o Irã tem um regime conservador com as mulheres, e as mulheres palestinas? Você está preocupado com elas? E as crianças palestinas? Você está preocupado com elas? E as crianças libanesas? E as mulheres libanesas? Você está preocupado com elas? E as mulheres da Cisjordânia que têm sofrido gravíssimas violações de todos os níveis, e vocês podem imaginar as violações que eu estou falando, você está preocupado com elas? Ou você está preocupado apenas com o que o Ocidente diz que você tem que se preocupar?
Então, esse vídeo é para fazer uma reflexão sobre essa situação caótica que o mundo está vivendo nesse momento.